Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rossano Sobrinho, sou idealizador aqui do canal da Renovação, sou escritor espírita e hoje estamos aqui para refletirmos juntos sobre uma questão que tem tomado conta da cristandade nesses tempos difíceis da humanidade, né? Então, ontem um amigo advogado me mandou uma mensagem dizendo: Rossano, eu tenho encontrado pessoas evangélicas orando e jejuando por Israel, né? E eu não consigo compreender o que está acontecendo, como pode algo assim e tal. Então hoje nós vamos refletir um pouco sobre essa idolatria a Israel que muitos evangélicos têm, né? Vamos aprofundar aqui, seja você evangélico, católico, espírita, budista, vamos pensar juntos, estudar juntos, né? Sem verdades prontas e acabadas, mas vamos refletir. Eu vou lançar algumas sementes de reflexão para nós analisarmos juntos, né? O que acontece que as igrejas, por exemplo, evangélicas, muitas têm lá a bandeira de Israel, né? Essa adoração a Israel, adoração aqui entre aspas, evidentemente, né? Mas essa reverência a Israel, isso é bíblico? Realmente se está na Bíblia, é para ser assim? Devemos seguir isso? Vamos refletir juntos. Então eu vou pontuando aqui e você depois deixa aí os seus comentários. Diante desse conflito no Oriente Médio, então as pessoas têm resgatado profecias da Bíblia e dizendo, ó, é um momento final, né? Então muitos estão acreditando e tem muitos estudiosos, teólogos, especialistas em escatologia, que é a parte da teologia que cuida das coisas do final dos tempos, né? E estão indo dizendo, olha, é o final. Em que consiste essa tese teológica, escatológica, desse momento final ligado a Israel? Em síntese, eles acreditam que Jerusalém será cercada pelos inimigos, e aí vai se apresentar o anticristo, que vai propor paz e vai conseguir uma paz temporária, mas depois, então esse anticristo faria uma aliança com Israel, mas depois os problemas voltariam, Israel, Jerusalém seria novamente cercada pelos inimigos, e aí seria a volta do Cristo, né? O segundo advento do Cristo. Então, toda vez que acontece esse turbilhão em torno de Israel, de Jerusalém e guerras, esses problemas todos, as pessoas vão buscando na Bíblia ali, nessas profecias, o paralelo, né, com o que está acontecendo dentro dessas estruturas, dessas teses teológicas do final dos tempos. Então, aqui parte da cristandade que faz essa leitura dentro bem literalista dos textos, né, acredita que é isso. Então Jerusalém está sendo cercada, então é o final, e aí o anticristo vai se apresentar e depois Jesus vem e tal. Mas vamos lá. Segundo a fé cristã, segundo o que os evangelhos nos apresentam, o que Jesus sempre nos ensinou, comecemos por aí. Não há território sagrado na fé cristã. Foi o próprio Jesus que falou à mulher samaritana, que indagou a ele onde ela deveria adorar a Deus. Porque os samaritanos tinham o templo deles, em um monte. Então ela estava em dúvida. Onde que eu vou adorar a Deus? Eu vou adorar no nosso templo aqui, que os judeus ortodoxos diziam que eles eram hereges, né? Os samaritanos eram hereges, os judeus, os ortodoxos nem pisavam naquela terra. Então, o templo de Jerusalém era o templo oficial. E a mulher samaritana perguntou a Jesus isso, né? Quem estuda um pouquinho de evangelho conhece essa passagem. Ela perguntou onde eu devo adorar. No nosso templo aqui ou no templo de Jerusalém? Sempre essa ideia de um território sagrado, né? Um lugar sagrado. Mas para Jesus não existe um lugar específico sagrado. Então é aí que começa a desconstrução dessas teorias, né? Jesus fala, nem num lugar nem no outro é chegado o momento que Deus será adorado, deve ser adorado em espírito e verdade. Bem, mas mesmo assim se faz romarias a lugares sagrados, mesmo assim as pessoas viajam para Jerusalém porque é a terra santa. É interessante, né?
a Terra Santa que matou tantos profetas e que matou Jesus, né? Porque os judeus não seguem a Jesus, eles negaram Cristo. E aí os cristãos ficam idolatrando Israel. Então vamos refletindo juntos para a gente encontrar, né, um pouco de lucidez. Bem, o Estado de Israel, alguns estudiosos dizem que o Estado de Israel, que surge em 1948, através da ONU, né, e surge o sionismo, os judeus voltando para lá, não tem nada a ver com o Israel bíblico, né? Não tem nada a ver, muito menos a ver com o Israel espiritual, que nós vamos comentar agora. Jesus disse o seguinte, que o reino de Deus seria retirado do povo judeu de Israel e entregue a um novo povo, que no nosso entendimento, todos aqueles que abraçaram e abraçam a mensagem dele. Então, Jesus acaba com essa história de esse povo, né? E Paulo confirma isso, dizendo que o verdadeiro judeu não é judeu segundo a carne, segundo a circuncisão, que é o ritual que eles fazem, mas é o homem pela fé. O verdadeiro judeu deixa de ser segundo a carne e passa a ser segundo a fé, a sua crença. E Paulo conclui ainda dizendo que em Cristo não há judeu nem grego. Acaba essa história. Em Cristo acaba essa história de ser judeu, de ser grego. Isso está nos textos bíblicos. E a gente fica ainda preso a essas teses, né? Bem, a Jerusalém, a cidade santa, Paulo também fala que é a Jerusalém de cima, é a Jerusalém espiritual. Ou seja, a visão espiritual passa a ser um arquétipo da elevação espiritual. Outro ponto importante, mas Jesus não disse que quando eles vissem Jerusalém sitiada, que corressem para os montes, né, e tal. Sim, mas isso aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi invadida pelos romanos, o templo de Jerusalém foi destruído. E Jesus falou, tudo isso não passará a esta geração antes que tudo isso aconteça. E aconteceu naquela geração. Jerusalém foi sitiada, o templo foi destruído, né? E acabou, né? Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra e não ficou. Bem, e aí a gente fica orando por Jerusalém, orando para a vitória de Jerusalém. Bem se vê que o essencial nós não fazemos, né? Nós devemos orar pelos que sofrem. Seja ele judeu, seja ele árabe, seja ele grego, seja o que for. O verdadeiro, o Cristo dilata isso, o povo de Deus passa a ser a humanidade. Todos aqueles que sofrem. Em vez de a gente viajar para terras sagradas e santas que não existem, a gente deveria ir ao encontro dos outros que sofrem, seja ele de que nacionalidade for. Porque esse é o verdadeiro cristianismo. Na parábola do bom samaritano fica muito claro, né, que o samaritano, que era considerado por esses religiosos herege, é que socorre o homem caído, né? Um homem descia de Jerusalém a Jericó e foi ferido e caiu. E Jesus coloca na parábola, que é uma história inventada por ele, passa um sacerdote e não socorre, passa um levita e não socorre. Quem socorre o homem caído, Jesus escolhe o herege daquela época. É aquele que não era eleito, escolhido de Deus. Aquele homem que tem compaixão e socorre, o bom samaritano é que socorre. E Jesus mostrando ali, né? O que é a verdadeira proposta que eu trago é essa, de amar o semelhante. Aquele que amar o semelhante está com Deus. Aquele que não amar o semelhante não está com Deus. Deus não está
em terras, em lugares. Deus está no semelhante. Então oremos pelos judeus, oremos por todos os palestinos, oremos pelos árabes, oremos pelo mundo, oremos por todos os que sofrem e também pelos que fazem sofrer. Porque Jesus disse orar pelos inimigos também. Mas não nessa idolatria a um lugar, a um povo. Esse meu amigo advogado que me contratou falou, Luciano, um camarada que eu conheço aqui, ele religioso e tal, ele fala que o povo judeu é um povo superior e ele é pastor e tal. Aí a palavra de Paulo, né? Em Cristo não há mais nem judeu, nem grego, nem nada disso. Não existe essa ideia. Aquele que ama. Recordemos também daquele momento com o centurião, né? Que Jesus pediu a Jesus para curar um servo dele que estava doente. Era um centurião romano, né? Não era judeu. E Jesus falou, me leve até a sua casa que eu vou curá-lo. E o centurião falou, não, Senhor, eu dou ordem aos meus soldados, eles cumprem o que eu peço. Diz uma só palavra e ele será curado. E Jesus vira para aquele centurião e diz, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Jesus estava naquele momento reconhecendo a fé de um centurião romano, dizendo que nem Israel tinha aquela fé. E aí Jesus cura o escravo, o servo dele à distância com o seu poder. Então, meus amigos, atentemos muito para essas doutrinas, essas teses, essas teologias escatológicas, para não nos esquecermos do verdadeiro Evangelho. Jesus nasceu lá e não foi reconhecido como mestre. Então, a árvore do Evangelho foi transplantada segundo os Espíritos. Então, hoje, essa embarca todos aqueles que abraçam a mensagem do amor. Deixe aí o seu comentário, participe, sua dúvida. Vamos estudar juntos. Estamos lançando o nosso novo livro, A Ditadura da Bíblia, abordando temas importantes, pela editora do Conhecimento. Peço o seu exemplar, entre em contato conosco e nós encaminharemos para qualquer lugar do país. Beijo na alma, sigamos em paz.